Gente, vocês não vão acreditar no que eu descobri. Sério mesmo. Quando eu soube dessa história, quase cuspi meu refrigerante na tela do computador. E olha que ironia, porque a história que eu vou contar é justamente sobre o refrigerante mais famoso do mundo. Vocês sabiam que a Coca-Cola foi inventada por puro acaso? E não só isso, ela quase virou um remédio. Não estou brincando. Preparem-se, porque essa história é tão maluca que parece roteiro de filme. Era 1886, galera. Imaginem só, não existia internet, não existia Netflix, as pessoas se divertiam jogando dominó e conversando na varanda. E foi nessa época que um farmacêutico, um tal de John Seth Pemberton, estava no seu laboratório em Atlanta, na Geórgia, tentando criar um xarope medicinal. Agora, prestem atenção no detalhe mais hilário. O cara estava tentando fazer um remédio para dor de cabeça. Imaginem a ironia. O homem que criou uma das bebidas mais viciantes do mundo estava tentando curar a dor de cabeça. É como se ele soubesse. É como se ele tivesse uma bola de cristal e visse o futuro, sabe? As pessoas tendo dor de cabeça tentando entender como uma bebida podia ser tão gostosa e viciante ao mesmo tempo. Pemberton era um veterano da Guerra Civil Americana e tinha ficado viciado em morfina por causa dos ferimentos de guerra. O coitado estava desesperado para encontrar uma alternativa natural para aliviar a dor. E aí que a mágica aconteceu. Ele começou a misturar várias plantas e ingredientes no seu caldeirão, no seu laboratório. A receita original tinha folhas de coca, sim, a mesma planta da cocaína, gente, e nozes de cola, que contém cafeína natural. Por isso o nome Coca-Cola. Coca mais cola igual Coca-Cola. Genial, né? Mas aqui vem a parte mais engraçada da história. No primeiro dia que ele fez a mistura, um assistente dele cometeu o erro mais sortudo da história da humanidade. O rapaz, por acidente, misturou o xarope com água gaseificada em vez de água normal. Imaginem a cena. Pemberton prova a mistura e faz aquela cara de que gosto diferente é esse? E em vez de jogar fora e recomeçar, ele pensou, caramba, isso tá uma delícia! E assim, meus amigos, nasceu a Coca-Cola. Mas a coisa fica ainda mais interessante. Pemberton era péssimo de marketing, coisa que hoje em dia seria impensável, né? Ele vendia a Coca-Cola na sua farmácia como tônico cerebral e prometia que a bebida curava dor de cabeça, fadiga mental e até depressão. O cara literalmente inventou o primeiro energy drink da história sem saber e cobrava 5 centavos por copo, que na época era uma fortuna. Pra vocês terem ideia, 5 centavos em 1886 equivale a uns $2 hoje. Imaginem pagar R$10 por um copo de coca. E olhem só que timing perfeito. Isso aconteceu bem na época da lei seca nos Estados Unidos, quando o álcool estava proibido. As pessoas estavam desesperadas por qualquer coisa que desse uma animada, e a Coca-Cola com sua cafeína era perfeita. Mas aqui vem o plot twist da história. Pemberton era um inventor brilhante, mas um empresário terrível. Ele vendeu a fórmula da Coca-Cola por apenas $2.300 para um cara chamado Asa Candler. Para vocês terem noção do prejuízo, a Coca-Cola hoje vale mais de 24 bilhões de dólares. É o erro mais caro da história. E tem mais, a fórmula original da Coca-Cola é um dos segredos mais bem guardados do mundo. Dizem que apenas 2 pessoas no planeta Terra conhecem a receita completa e elas nunca podem viajar juntas no mesmo avião. É sério, a empresa tem mais segurança que o Fort Knox. A receita fica guardada num cofre super high-tech na sede da Coca-Cola em Atlanta e tem câmeras, sensores, alarmes, é tipo aqueles filmes do Missão Impossível. E olha o detalhe engraçado, até hoje ninguém conseguiu fazer uma cópia exata da Coca-Cola. Já tentaram de tudo, desde espionagem industrial até análises químicas super sofisticadas. Mas a parte mais louca é que a Coca-Cola mudou completamente a indústria de refrigerantes. Antes dela, as pessoas bebiam basicamente água, leite e álcool. Ela criou um mercado completamente novo. E pensar que tudo começou com um farmacêutico tentando curar dor de cabeça. E vocês sabem qual foi o primeiro slogan da Coca-Cola? Bebida intelectual e temperante. Imaginem se eles usassem esse slogan hoje. Todo mundo ia morrer de rir.
Hoje é Tabra a felicidade, mas antigamente era para parecer remédio mesmo. A primeira propaganda da Coca-Cola saiu no jornal Atlanta Journal em 1886 e o texto dizia que a bebida era deliciosa, refrescante, vigorizante e revigorante. O cara tava vendendo como se fosse uma poção mágica. E tem uma curiosidade hilária. Nos primeiros anos, a Coca-Cola era vendida apenas em farmácias. As pessoas iam comprar aspirina e saíam com Coca-Cola. Era tipo um combo farmácia mais lanchonete, só que ninguém sabia. O mais engraçado é que Pemberton morreu sem saber que tinha criado o produto mais famoso do planeta. Ele faleceu em 1888, apenas 2 anos depois da invenção, achando que tinha criado só mais um xaropinho medicinal. Se ele soubesse que sua receita de farmácia ia parar em mais de 200 países. E olhem só como o destino é engraçado. Hoje em dia, a Coca-Cola é criticada justamente por causar os problemas que Pemberton queria curar. Excesso de açúcar pode causar dor de cabeça, cansaço, diabetes. É a ironia perfeita da vida. Mas a coisa não para por aí. Em 1985, a Coca-Cola cometeu um dos maiores erros de marketing da história. Eles lançaram a New Coke, mudando a fórmula original depois de 99 anos. O público ficou tão revoltado que a empresa teve que voltar atrás em apenas 79 dias. Imaginem a pressão! As pessoas faziam protestos, estocavam garrafas da fórmula antiga, chegaram até a ameaçar boicotar a empresa. Foi tipo quando mudaram o WhatsApp, todo mundo surtou, só que 1000 vezes pior. A empresa recebeu mais de 400 mil ligações de reclamação. E tem uma teoria da conspiração hilária sobre isso. Alguns dizem que a mudança da fórmula foi proposital, só para criar um alvoroço e fazer as pessoas valorizarem mais a fórmula original. Se for verdade, foi o marketing reverso mais genial da história. Hoje a Coca-Cola vende mais de 1,9 bilhões de porções por dia no mundo. Isso é quase 1/3 da população mundial bebendo Coca todo dia. Se juntassem todas as garrafas e latas vendidas em um ano, daria para cobrir toda a superfície da Terra. E olha que curioso, a Coca-Cola foi uma das primeiras empresas a usar o Papai Noel no marketing. Antes disso, o bom velhinho era retratado com roupas verdes, azuis, amarelas. Foi a Coca-Cola que popularizou o Papai Noel de vermelho. Coincidência? Eu acho que não. E tem mais uma curiosidade maluca. A Coca-Cola é vendida em todos os países do mundo, exceto em 2 lugares, Cuba e Coreia do Norte. Esses 2 países são tipo os últimos redutos livres de Coca-Cola no planeta. É mais fácil achar Coca-Cola na Antártida do que em Cuba. Falando em lugares estranhos, já venderam Coca-Cola no espaço. Os astronautas da NASA levaram Coca-Cola para o espaço em 1985. Imaginem a cena, caras flutuando na gravidade zero bebendo Coca-Cola com um canudinho espacial. O refrigerante literalmente conquistou o mundo e o espaço. E vocês sabem quantos sabores de Coca-Cola existem pelo mundo? Mais de 500. Tem Coca de cereja no Japão, Coca de limão no Brasil, Coca de baunilha nos Estados Unidos. É como se cada país tivesse sua própria versão da fórmula secreta. Mas a coisa mais impressionante é o poder econômico da marca. Se a Coca-Cola fosse um país, seria a 60ª economia do mundo. Ela vale mais que o PIB de países inteiros. E pensar que tudo começou com um acidente no laboratório de um farmacêutico. E olha só essa, o logo da Coca-Cola é reconhecido por 94% da população mundial. É mais reconhecido que qualquer símbolo religioso ou político. Eu acho que não. A marca é literalmente mais famosa que qualquer coisa criada pelo ser humano. Então, galera, da próxima vez que vocês abrirem uma Coca-Cola, lembrem-se dessa história maluca. Vocês estarão devendo o resultado do acidente mais sortudo da história da humanidade. Um farmacêutico tentando curar dor de cabeça acabou criando a bebida mais famosa do planeta. E aí, não é incrível como o acaso pode mudar o mundo? Quantas outras invenções que usamos todo dia nasceram de erros felizes assim? Faz a gente pensar que às vezes os melhores resultados vêm quando menos esperamos, né? Gente, se vocês curtiram essa história maluca, não esqueçam de deixar aquele like maroto aí embaixo. E ó, é de graça, não custa nada, só clicar naquele dedinho pra cima.
E se vocês querem mais curiosidades incríveis como essa, se inscrevam no canal. Aperta aquele sininho também para não perder nenhuma novidade. Comentem aí embaixo qual foi a parte mais surpreendente da história para vocês. Eu fico curioso para saber. E compartilhem esse vídeo com aquele amigo que vive bebendo coca. Ele precisa saber dessa história. E aí, ficaram com mais sede de curiosidades? Porque eu tenho muito mais histórias malucas como essa. Até a próxima, galera! E lembrem-se, às vezes os melhores momentos da vida acontecem por acidente. Tchau, tchau!